Seja muito bem-vinda, Andréa Barros. Ó, antes de você falar qualquer coisa, eu quero te apresentar que eu preparei aqui um texto para contar um pouquinho, né, quem é você, porque de verdade, assim, são tantas facetas que eu nem sei por onde começar. Mas Andréa Barros, ela é estrategista imobiliária, fundadora da ABN Soluções Imobiliárias, corretora, despachante documentalista, avaliadora e mentora, e fora um monte de outras coisas que eu sei que ela é. Além disso, gente, olha que interessante, ela criou vários projetos importantes na formação desses profissionais do mercado imobiliário. Então, ela não só atua no mercado, mas ela também fomenta, né? Ajuda a desenvolver, né, esses profissionais se desenvolverem, porque são eles que vão liderar o futuro desse mercado imobiliário. Andréia, seja muito bem-vinda. É um prazer, uma honra estar te recebendo aqui. Eu tenho um carinho muito grande por você, você sabe disso. E eu vou te dar a palavra já para você falar um pouquinho de você. Mas, ó, estou muito feliz. Nossa audiência aqui está grande. Tem muita gente especial aqui que entrou só para te ver falar. Me conta, eu falei o protocolo de quem é a Andréia, mas me conta aqui, quem que é a Andréa Barros, por favor. Então, eu acho, assim, bom dia primeiro, né, para quem está participando e para quem vai ver depois. Tem muita gente que gosta de ver com calma, né, o que fica salvo e gravado. Eu acredito, Jorge, assim, que eu sou uma pessoa que já viveu tantas experiências, né, que eu procuro tirar aquilo que é bom de cada experiência. O que Uhum. não é tão bom serve para que a gente não volte a fazer aquilo novamente. Mas, assim, principalmente tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que nos leva a seguir alguns caminhos. E eu Uhum. acho que toda a minha trajetória pessoal e profissional, ela segue mais ou menos essa linha, com muita paz no coração. Legal, isso mesmo. E ó, André falou uma coisa muito importante que eu falo aqui diariamente, né? Eu bato nessa tecla. Vida pessoal, vida profissional é uma coisa só. Ela lida muito bem com isso também. Aprendeu, né? Como ela mesmo falou, ao longo da vida a lidar com isso. E antes da gente começar as perguntas mais capciosas, André, me conta uma coisa assim. Como você me conheceu? Então, olha só, foi bem interessante isso, né? É, Foi uma amiga que me indicou e falou assim: olha, estou fazendo uma mentoria de carreira, parará, sistêmica. E eu estava nesse momento, assim, sabe, Jorge? Eu sempre fui muito conectada com questões sistêmicas, né? E eu estava nesse momento, eu falei, puxa, uma coisa diferente, vou fazer para entender o que, que é isso, né? Eu sou muito curiosa, até para entender o que está surgindo de tão novo, e nós temos tantos nichos surgindo dentro de cada profissão, Sim. e foi assim que a gente se conheceu. E eu acredito que teve ali uma conexão muito grande de ideias, né? Exatamente. O que mais faz com que nasça uma nova amizade, né? São pensamentos iguais. Ou, como a gente costuma dizer, e eu gosto muito disso, são energias semelhantes, elas se atraem, seja Adoro qualquer isso. tipo de energia. Mas Adoro os isso. iguais, eles sempre vão se identificar e isso vai ser mantido. E aí a gente seguiu, e foi maravilhoso, assim, né? Porque às vezes, sem querer, a gente acaba bloqueando os nossos propósitos em Olha função de isso. outras coisas, Sim. né? E ao longo de um ano que nós ficamos juntos, enquanto acompanhamento mesmo, né, do teu projeto aí de mentoria, o que eu entendi que foi melhor, que a gente não deve ficar esperando ou buscando oportunidades, porque eu vou fazendo aqui, a hora, sabe, vou deixar jogar para o universo. Não.
até para as oportunidades virem, você tem que ter uma estratégia. Olha isso, gente, que a Andrea está falando. É que eu costumo dizer assim, intenção, né? A gente tem que ter intenção naquilo que a gente busca. Mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, a gente precisa intencionar aquilo que a gente deseja. Seja o melhor, seja, né, algo. E assim, ó, para vocês que estão ouvindo aqui, seja no ao vivo ou na gravação, eu sou desses, tá? Que eu fico amigo dos meus clientes, amigo dos meus mentorados, porque a gente mexe com questões tão profundas, né? Que não tem como, né? Eu me identifico, eu costumo dizer muito que eu me realizo na realização, né, dos meus clientes, é isso. Mas, Andréia, vamos lá. Você, né, tem uma trajetória profissional gigante, enorme, e eu queria saber como que começou isso, né? Assim, onde, como uma mulher do sul do país entrou no mercado imobiliário. Como, Em- como que foi isso? Né? Foi sem querer, né? Tinha alguma coisa que já te chamava para isso? Porque a gente fala muito aqui, né, da missão, vocação, né, de encontrar algo que a gente que brilha os olhos. E eu sei que você hoje trabalha com coisas que brilham os seus olhos, que fomentam, né, você por dentro. E aí a gente fica curioso de saber como que começou tudo isso. Então, eu sempre falo, eu não escolhi o mercado imobiliário me escolheu. Olha E só. é uma grande diferença a gente entender por que que estamos naquela posição, naquele lugar e fazendo o que a gente faz, né? E quando a gente é escolhido, tem um ditado que diz assim, que Deus ele não capacita os escolhidos, ele escolhe os capacitados. Olha só, gostei disso, viu? Vou até escrever aqui, ó, porque eu tô com o meu caderninho aqui de anotações, porque E eu sempre são acredito insights que por interessantes. isso ele me escolheu porque de alguma forma eu era capacitada para estar naquele lugar, né? Então foi assim, foi um momento. Eu acho que todos temos momentos sensíveis, né, na nossa trajetória de vida, na nossa caminhada, e a minha entrada no mercado foi num momento assim, extremamente sensível, Uhum. e eu me apaixonei. E quando eu me apaixonei pelo mercado imobiliário, eu comecei a olhar com os olhos de uma vida de experiência na área de educação. E também comecei a sentir as dores. E tudo é um processo, né? As pessoas querem ter conquistas Uhum. muito rápido. Elas não entendem que tem um Ó, tempo de maturação. E esse meu tempo de maturação no mercado imobiliário, para eu estar onde eu estou hoje, ele foi mais de 10 anos. olha só. Porque eu precisei entender cada coisa do mercado para entender aonde eu queria me posicionar dentro dessa profissão. E André, assim, sem te cortar, mas já cortando, você percebe hoje, quando você olha para trás, né, essa coisa que você falou, claro, do tempo a gente nem entende realmente, mas que para você estar hoje feliz, né, fazendo o que você gosta, foi uma construção mesmo? Ou seja, lá atrás, né, quando você, enfim, né, começou na pedagogia, depois teve, né, a questão da escola e tudo mais, até chegar nesse momento. Você consegue visualizar isso, assim, e entender que porque por que eu estou te perguntando isso? Porque nós temos, ainda mais o pessoal da é mais novo, assim, eles querem que sair desse ponto que está hoje e ir para o ponto futuro num pulo só, né? Eu já tive essa vontade, né? essa necessidade, essa busca de onde que está o atalho, né? Onde que está o pulo do gato, assim. E hoje eu vejo e percebo, né? E eu quero ouvir de você, que na verdade nós vamos passando por processos, né? Por caminhos intermediários até chegar lá. E que esse é o caminho natural. Eu vejo exatamente dessa forma, sabe? Eu sou de um tempo que o nome profissional, o nome pessoa, seja como for, o nosso nome, ele chega antes da pessoa. Sim. Independente quais são os meios de comunicação,
uma trajetória normal que acontece na vida de qualquer pessoa, né? Como você vai construir? De novo, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E Uhum. eu acredito que alguns profissionais se destaquem, né, apesar de um preparo raso para aquilo, em termos de conhecimento, de conteúdo, de vivência, de idade, de uma série de fatores aí, e Uhum. apesar do mesmo cenário, em tão pouco tempo, consegue chegar aonde pretendia. Porque se você não entende qual é o cenário, a ansiedade prejudica você seguir para atingir o teu objetivo. Olha só o que você está falando. Então, assim, isso é muito interessante, né? Porque, assim, eu com mais de 20 anos também no mercado corporativo, eu percebo isso. Nem sempre a pessoa mais capacitada é a pessoa que vai chegar mais longe. Exatamente. Porque tem a ver muito com isso que você falou. Primeiro, né, lá no começo, intenção, né? O que você está intencionando para sua carreira, para sua vida. Né? Você buscar se colocar para o jogo, que é um pouco do que você está falando também, e saber, ter a certeza. Porque às vezes uma pessoa extremamente capacitada, ela não sabe para onde ela quer ir. E ela fica batendo cabeça. E ela fica naquele ciclo ali de vai e volta, vai e volta. E às vezes uma pessoa, como você disse, não tão capacitada, mas com determinação e foco, né, do tipo assim, ó, eu quero ir para aquele lugar. Não sei como vai ser, não sei quem vai me ajudar, não sei o que eu preciso aprender, mas eu tenho tanta certeza e clareza que eu quero ir para aquele lugar que as coisas vão acontecendo. Isso é muito legal que você falou, porque assim, né? E eu estou falando de uma pessoa, né, que tem anos, muito mais anos de carreira e de jornada e de experiência do que eu. Então, assim, até queria entender um pouco como que você começou a perceber que você ia muito além, né, do que você fazia anteriormente e quando você entrou no mercado, porque assim, como a gente costuma dizer, existem profissionais e profissionais, né? Então, de profissionais que se destacam. E eu sei que você não vai ficar jogando confete em você, mas eu posso. Então, quando a Nem gente, muito. Que quando a gente conhece um profissional que a gente, primeiro, capacitado, segundo, que gosta do que faz, e terceiro, que faz algo diferente do que está todo mundo fazendo, eu fico muito curioso para saber quando você percebeu que precisava fazer algo diferente, que você precisava se destacar nesse meio. O que, que te levou a estar hoje nesse caminho que você está, fazendo coisas incríveis? Você consegue lembrar, assim, em que momento, né? Sabe quando a ficha cai, assim? Você fala, nossa, estou indo por esse lugar, estou gostando, né? Tenho coisas novas para colocar. Você consegue lembrar, assim, em que momento que foi esse? Então, eu tenho três momentos. Oh, legal. Três momentos. Então, eu tenho o meu momento como educadora, aonde eu fiquei quase 30 anos, agora as pessoas vão descobrir minha idade. Não é Não, nada. A eu não gente tinha nem mascara aqui, 30, eu já estava trabalhando. a gente mascara Mas aqui. mas, assim, eu tenho esse momento na área de educação. Uhum. Eu sempre fui, assim, muito rebelde, né? Então, acho que o meu propósito sempre foi a academia. O meu propósito, só que eu teimava, sabe aquela coisa de você teimar e dizer eu que me mando, não é ninguém? Uhum. Então, mas sempre aonde eu estive, nos lugares que eu estive, eu procurei exercer com muita excelência e fazer a minha melhor entrega. Legal. Mesmo que, e eu tendo consciência que nem sempre a minha melhor entrega era o que o outro esperava de mim. Uhum. Porque daí Uhum. a expectativa do outro não é minha. Eu tenho que estar bem comigo, fazendo o que eu faço e sabendo que eu estou fazendo o meu melhor. Se o Legal. meu melhor é o mínimo para o outro, então aí é o outro, né? Não é terceirizar sentimento, é eu Uhum. quem eu sou.
Existe uma diferença grande entre terceirizar e se conhecer. Sim. Então, a minha trajetória, ela foi um pouco assim, né? Um pouco rebelde. Porém, quando eu olho para trás, e ontem eu estava conversando com um advogado justamente sobre escolhas profissionais. Olha que interessante que eu vou te falar. Aham. Na década de 90, eu e uma amiga minha de São Paulo, que também é da área de educação, que também é da área de educação infantil, naquele momento, nós conversando, assim, confabulando, né? Educador tem muito essa coisa de ficar assim, ai, vamos imaginar, tarará, tarará. A gente cria Uhum. situações. E nós pensamos assim, o que será que leva uma pessoa a fazer uma escolha profissional na vida adulta? O que, que a infância, porque tudo na nossa vida acontece até os 7 anos. É Sim. um ciclo, né? O mundo vive de ciclos de 7 anos. Sim. 7 dias da semana, tudo é 7. Pois bem. E aí nós falamos assim, vamos observar nossas criancinhas e vamos acompanhar eles na vida adulta para a gente entender. E Uhum. aí nós começamos a fazer algumas ligações de ex-alunos que já estavam na fase de escolher as suas profissões e como Aham. eles eram dentro da nossa sala de aula. E aí começou a fazer sentido. Olha só que interessante. E quando eu olho para mim hoje, as minhas brincadeiras de infância, Uhum. professora. Olha, Eu dava aula para as minhas bonecas. Eu colocava minhas bonecas todas bonitinhas sentadas e eu replicava a fala da minha professora da época, daquele ano. Exatamente a postura dela em sala era como eu fazia. E eu tive uma professora, a Ana Maria, ela foi minha professora no segundo ano, que até hoje ela é o meu exemplo de educadora. que Eu carrego bacana. ela para minha vida, Sim, que bacana. Que bacana. né? Porque ela tinha a firmeza suficiente para nos ensinar o que precisava ser aprendido, mas ela tinha a delicadeza de nos olhar como ser humano. Olha só. É uma coisa assim que eu trago para a minha vida isso, com os alunos principalmente, Sim. porque ali tem uma pessoa buscando alguma coisa que ela ainda não sabe o que é. E cabe ao professor em sala de aula orientar esse aluno. Porque se tem uma profissão que conhece muito bem o professor, o aluno é o professor. Sim. Conhece muito bem uma pessoa, é o professor. Esses dias a minha mãe fez uma fala bem interessante. Ela falou assim: olha, pedagogia deveria ser uma profissão, um curso obrigatório em todas as profissões. Porque Sim. todas as profissões, em algum momento, estão ensinando algo para alguém. É. A mãe está ensinando o filho, né? Um irmão mais velho está ensinando o irmão mais novo. Estamos a todo instante, né? Buscando, por mais que a gente muitas vezes não queira, não tenha habilidade, né? Estendendo a mão para o outro. E você falou um negócio assim que, ó, a convidada da semana passada, a Priscila, ela contou a mesma coisa, que ela percebeu depois de um tempo que o que ela faz hoje, ela fazia quando era criança. Você está me dizendo a mesma coisa também. Eu muitas vezes, né, lembrando também da minha infância, eu tive essa coisa de porque eu sou o irmão mais velho, né, de estar cuidando dos meus irmãos, de estar com eles, né, de estar ajudando assim. E eu percebo que muitas vezes na minha adolescência também eu estava ensinando, né, aquilo que eu aprendia. E então assim, a gente muitas vezes fica quer apagar um pouco essa fase, ou não lembra dessa fase. E nos meus serviços, né, na mentoria também, eu trago muito sobre isso também, porque todos nós temos habilidades específicas que nos foram dadas, né? Eu costumo dizer e usar uma ilustração daqueles filmes que a gente vê medievais, que tem aquela bolsinha de couro, que põe as moedas ali, as joias. Então a gente nasce com uma bolsinha daquela com as nossas joias ali. E a gente precisa olhar para aquilo,
né? Olhar para entender que é como você está falando. Então, assim, eu fico imaginando, porque você falou assim, 30 anos só da parte da educação, né? Fora todo o resto. Então, assim, são experiências, são construções muito importantes. E me conta uma coisa, André, qual foi o momento mais difícil? Pode ter sido coisa recente, pode ter sido coisa lá atrás, que você olha assim na sua trajetória como um todo, que você fala assim, olha, esse foi um dos momentos mais difíceis da minha trajetória profissional ou de vida. Tem algo que você lembra assim que você fala assim, nossa, foi passou, né? Pode estar sendo também, porque assim, como você falou dos ciclos de sete, né, e tudo mais, pode ser que seja isso. E quando você falou do ciclo, eu fiquei muito feliz, porque quando eu abri a comunidade, eu escolhi, eu abri um ciclo ali dos pioneiros, né? E 7 pessoas, né, disseram sim para aquele movimento inicial ali. Então faz muito sentido também. Mas voltando, Andréia, qual momento mais difícil assim que você olha e fala assim, olha, foi suado. Foi o momento que eu precisei me escolher. Olha, até me arrepia quando você fala um negócio desse. E foram vários momentos que eu precisei me escolher, né? Eu acho que são assim, não é uma coisa pontual. Em cada fase da nossa vida, são decisões de sair da zona de conforto. E o sair da zona de conforto você pode conseguir sozinha, ou Uhum. às vezes você precisa de um auxílio de um profissional que te faça ter, não segurança, mas clareza, né? Da onde você quer ou não estar e por quê. Eu acho que tudo na nossa vida tem que ter um porquê. Por que que eu quero sair daqui para ir para lá? Por que que eu quero, né? Então, quando você tem essa resposta, você vai escolher. O não escolher também é uma decisão, Bem importante, inclusive. né? Então, assim, é sempre escolha. Então, eu vi que, assim, quando eu tomei a decisão de finalizar com a área de educação infantil, foi uma coisa que, no momento que eu tomei a decisão, ela foi tranquila. Até eu tomar a decisão, não. Teve muitas reflexões, muitas noites sem Sim. dormir, enfim, muita angústia, muita ansiedade, muito medo, né? Uhum. Às vezes a gente tem que ir com medo mesmo. E aí, ela aconteceu dessa forma. Estávamos num momento educacional do país de reformulações, de incertezas e uma série de coisas. Aham. E isso foi ali mais ou menos no ano de, ali por 1998, 98, início dos anos 2000. Entendi. E ali eu entendi que assim, ou eu ampliava, né, eu era gestora de escola, ou eu ampliava a oferta e seguia para o ensino fundamental, ensino médio, universidade, sei lá, Uhum. eu seguia esse caminho, ou eu parava ali e reestruturava a minha vida. Porque só a educação infantil, ela não ia se sustentar. Entendi. Então, Uhum. nós já estávamos vindo no momento da educação infantil que as escolas que atuavam só com a educação infantil, elas estavam diminuindo seu número de alunos para as escolas que ofertavam as outras modalidades, que é o ensino fundamental. A Por quê? continuidade, né? Por quê? Porque se o aluno com 5 anos ia para uma outra escola, o irmãozinho, por uma questão de logística de família, ia junto. Sim, eu passei por isso também. Não Uhum. fazia sentido ficar cada um numa escola. Pronto. Posto isso, veio toda uma dificuldade de reformulação mesmo a nível de estrutura educacional do país,
Uhum. onde a principal formação do professor, ela foi tirada, ela foi colocada como opcional, que é o magistério. E antes nós tínhamos o ensino médio como escola técnica do magistério de 3 anos, a partir de então, ele passou a ser um pós-médio, um subsequente. O aluno fazia 3 anos regular, Sim. depois ele poderia ou ir para uma universidade ou fazer um curso técnico. E isso mexeu com a estrutura do nível técnico no país. E as pessoas foram para a pedagogia. Porém, a grade curricular, né, o catálogo do ensino de pedagogia, ele não favorece a formação didática de sala de aula, ele favorece o gestor escolar. Olha, E aí nós viemos com uma outra demanda para a educação infantil e as séries iniciais, que seria: quem vai trocar a fralda desse bebê no berçário? A pedagoga com diploma e pós-graduação em educação infantil, ela vai se prestar a esse papel? olha que interessante. É uma fase, você contando agora, eu fico imaginando o desafio que foi tudo isso. Isso Porque, foi um desafio gigante de uma tomada de decisão profissional minha. porque são desafios estruturais de um contexto muito maior, né, de uma nação, como você está dizendo. São desafios estruturais dos profissionais que estavam atendendo ali a demanda, né, que inclusive você estava ali, dos donos de escola também. Nossa, então assim, em vários níveis, né? Tudo mudando ao mesmo tempo e as pessoas acredito eu, tentando entender qual que é a mudança, porque essas mudanças nunca chegam tão claras para a gente, né? Uhum. Então, tentando entender a mudança do cenário, né? Buscando entender como ele ia se mudar e se modificar, mudar um negócio. Então, assim, realmente uma... E aí a gente vai buscar alternativas, né? Então, Uhum, nesse momento, eu tinha meus filhos pequenos, uhum. e eu sempre tive boas oportunidades na minha vida, porque eu tive estratégias para ir buscar essas oportunidades. Isso uma Legal. vida. E aí eu tive a oportunidade de ir para Portugal e conhecer uma escola que ficou muito famosa na década de 90 aqui no Brasil. E fiz uma imersão lá. Fomos vários professores para lá e fizemos uma imersão para entender essa nova pedagogia. Que legal. E a oportunidade de ser também, juntamente com grandes educadores, grandes nomes da educação, Uhum. isso envolve doutores da USP, né? Legal. Foi uma oportunidade muito ímpar que eu tive, de também trazer essa nova visão para o Brasil naquele momento de reestruturação de catálogos das modalidades de ensino. Você que está nos assistindo, você entendeu quem que é essa mulher, né? E aí, nesse momento, né, então, né, assim, é uma prática pedagógica da França, né, um educador francês, criou-se um romance, né, em cima dessa prática pedagógica. Quando a gente estuda a história de vida dele, tudo que ele criou e que hoje as escolas adotam Português, uhum. foram por necessidades físicas de adaptação dele, e Olha não só, por uma metodologia inédita. que interessante isso, hein? Então, você tem que entender aquilo que você acredita. E eu passei a entender que essa proposta pedagógica, ela era um modo de vida. Isso, olha, veja, década de 90, eu estou falando aí de uma mulher praticamente com 30 anos de idade. Então, eu Sim. tinha essa visão disso tudo, né? Uhum. Bom, posto isso, eu adotei isso como método de vida para mim. Que legal. E como eu lido com as pessoas, que é liberdade com responsabilidade. Seja o que você vá fazer na vida, Olha você tem só. que se comprometer.
né? Uhum. E assim eu atuei muitos anos com os colaboradores, os professores da escola, atualmente com os colaboradores do meu escritório e com as pessoas do meu entorno. Eu te dou liberdade para você ser quem você quiser, desde que você tenha responsabilidade com o que você está sendo. Não, isso é perfeito, porque essa frase que você acabou de dizer e esse ensinamento é o que eu percebo que está faltando. O mercado como um todo de trabalho, seja, né, o empresário, seja o dono né, seja no mercado corporativo, porque a gente tem uma briga, né? Existe uma briga muito do dono da empresa e os funcionários. E fica essa coisa, né? Não, porque é a culpa da empresa, não, porque é a culpa é do funcionário. Mas se os dois olharem para essa frase, esse ensinamento que você falou, né? Olha, te dou a liberdade para você ser quem você é, mas você tem, né, que fazer a sua parte, que é ser responsável por aquilo, né? E a gente ia resolver um monte de problemas de home office, que é uma briga, né? Problema de quem está certo ou quem está errado dentro de uma empresa, porque às vezes a pessoa se coloca num papel de criança dentro da empresa, né? Como se a empresa, o chefe fosse o pai dela, e ao contrário também, o dono da empresa olha para os funcionários como se fosse um bando de filhos rebeldes, cheio de questões, e é isso. As pessoas também têm uma ideia distorcida da liberdade, né? Exatamente. E então, assim, esse foi um momento de transição e, e eu vivo de desafios, né, Jorge? Assim, eu sou movida a desafios, do Legal. impossível. Eu quero aquilo que as pessoas acreditam ser impossível, se torna um desafio conseguir, né? Nem que isso demore anos a fio para que se consiga. Eu não tenho pressa. Uma coisa que eu não tenho é pressa. E esse Legal. acho que é o maior segredo profissional para qualquer pessoa. A pressa é inimiga de qualquer conquista. Espera aí que essa eu preciso anotar. A pressa é inimiga de qualquer conquista. E assim, eu vejo hoje, por exemplo, né? Por muito tempo, quando eu, sei lá em 2017, 18, quando eu resolvi fazer uma mudança de carreira, né, e trabalhar com desenvolvimento humano e profissional, a pressa era uma coisa que me incomodava muito. Eu queria, né, eu tinha pressa para fazer, eu tinha pressa para largar uma coisa para mover a outra, eu tinha pressa para ter resultado, eu tinha. E foi a partir do momento que eu consegui gestionar essa questão da pressa, foram que os meus resultados começaram a vir. Foi Uhum. aonde eu encontrei a leveza que hoje eu pratico, foi quando eu percebi que um bom vinho precisa de um tempo, que uma carne maturada precisa de um tempo, né? Que um negócio de sucesso precisa de tempo, que A uma gente, carreira. a gente demora 9 meses para nascer. Tá certo que alguns nascem um pouquinho antes, mas de qualquer Sim, forma, ele precisa ter aquele tempo de um maturação, tempo de mínimo, né? formação. Entenda? Olha como isso é divino. Você precisa ter um tempo de formação para estar pronto para nascer para algo, seja para a vida, ou seja para uma carreira, ou para um relacionamento, ou o que for na tua vida, você tem um tempo de Por formação. isso, por isso que é tão importante a gente entender como desfrutar da jornada, Muito. Então, eu né? vou A só gente, terminar de fechar meu pensamento aqui das transições, sim, para fazer sentido uhum. pessoal. Então, nesse momento, eu entendi isso dentro da escola e tive grandes desafios, você implantar uma proposta pedagógica, né, e trazer um movimento, não é desafiador, muito desafiador, porque a questão do ego, ela acontece uma vida toda, em qualquer profissão, né? Tem pessoas com propósitos e tem pessoas com ego. E aí você tem que saber separar quem é quem nessas prateleiras. Confesso que até hoje, para mim, é muito difícil entender em qual prateleira eu devo colocar as pessoas. O mais Mas eu legal que você falou agora, Andréa, tentando, vou e eu vou tentando. deixar, e eu vou deixar você concluir,
além em qual prateleira você coloca as pessoas, é você fazer uma autoavaliação e perceber em qual prateleira você está. Sim, Você está indo, principalmente. você tá indo em busca de algo por ego, né? Como você mesmo falou, porque às vezes a gente fica nessa olhando para fora, né? Esquece de olhar para dentro. E tá É, tudo bem se hoje cair uma ficha em você e falar, poxa vida, eu percebi agora, nessa fala da Andrea, que eu estou indo atrás de algo por ego. Tá tudo bem você entender isso, porque essa clareza já vai fazer com que você comece a observar e ajustar e mudar, enfim. E pode ser justamente esse start, né, nessa fala da Andrea, que faça você mudar o seu caminho e conseguir o resultado que você está querendo. Né? Isso é muito importante. e aí, nesse momento de transição, que eu entendi esse momento da educação, Uhum. e não fazia sentido para mim seguir para frente, porque eu já estava cansada. Eu falei, cada vez o ambiente escolar vai ficar mais doente. Eu percebi isso lá, né, há 26 anos atrás. Será que está doente hoje ou não? Hein? Eu falei, eu não, eu quero viver. Eu gosto da vida. Não Sim. estou aqui para, né? Bom, seguindo isso, eu tomei uma decisão, voltando de um evento, e aí eu falei, não quero mais isso para mim. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha uma agenda cheia para um ano e meio, Olha. e eu falei, estou cancelando a minha agenda. Isso era o mês de maio, tá? Gente, vocês têm noção essa E decisão da Andrea? E a partir de julho, de agosto, a minha agenda está toda cancelada. Eu não quero mais isso para mim. Uhum. Olha, o que eu ouvi, assim, né, de coisas boas, coisas não tão boas e tal, mas tem uma que eu levo para minha vida e quando a gente se encontra, pois quando eu me encontro com esse casal, a gente dá muita risada da onde eu estou hoje novamente. Uhum. Eles falaram assim, eles me chamaram para o final de semana na chácara deles, na eminência de tentar me fazer voltar atrás, porque Olha só. naquele momento, eu era uma das poucas profissionais no Brasil que tinha, enquanto educadora, enquanto pedagoga, que tinha conhecimento suficiente para treinar as pessoas para ensinarem bebês na escola. Olha. Como que ia ser esse plano pedagógico, esse planejamento com intenção do educar e ensinar nas salas de berçário. Que legal. E isso surgiu de uma necessidade de um grupo de mães da minha escola que queriam contratar babás que não fossem só cuidadoras. E elas me pediram para treinar lá meia dúzia de babás com algumas dicas educacionais de desenvolvimento Uhum. do bebê, que foi um curso de berçarista que eu fiz em 1900 e carqueirada. Dali surgiu, então, esse curso, né, Uhum. instituições particulares, e também chamou a atenção dos municípios e eles começaram a me chamar para treinar a equipe deles, que eram Que legal. atendentes. Pronto. Posto isso, eles ficaram desesperados. Quem é que vai fazer isso agora? Uhum. Tanto que o primeiro livro que eu escrevi, em 2006, o nome do livro é Os Bebês Vão à Escola, Que legal. né? Que foi justamente para poder deixar aí um material Uhum. de referência, falado por uma pessoa da educação, e não um pediatra, um psicólogo, outros profissionais. Pronto. E eu falei, não vou. E esse casal falou, Andréia, presta atenção. Se você for morar. Eu falei, gente, eu estou muito cansada, eu preciso parar, eu estou com estafa e tal, né? Muitos anos, 30 anos é muita coisa, enfim. Eles falaram assim: se você for para o Havaí,
você vai ensinar as pessoas como se vende um coco. É porque, assim, é a coisa da vocação, dessa missão de passar conhecimento, enfim, você tem isso muito, muito peculiar, assim, de você, não tem Aí como. parei um tempo ali, né? Fiquei um período parado, 1 ano e meio, quase 2 anos. Foi ótimo, mas eu falei, eu sou muito nova. E aí surgiu oportunidades no mercado imobiliário e eu acabei entrando. Quando eu entrei, eu entendi qual era a dor do mercado. Então, veja, eu entrei no mercado imobiliário com uma bagagem, não só nacional, né, de contribuição realmente para a Uhum. prática pedagógica nacional, e que hoje a pedagogia Renê, ela é praticada em milhares de escolas no Brasil, Sim. mas também já com uma prática internacional de educação. Porque, nesse momento, modelos educacionais lá de fora, Finlândia, Uhum. França, Portugal, Alemanha, enfim, Argentina, vamos falar aqui de pertinho, né? Argentina, Sim. Uruguai. Eu já conhecia, eu já tinha uma vivência de mercado internacional. E Andréia, você me fez pensar numa coisa o seguinte: quando você entrou, falou assim, não, bom, vou para o mercado imobiliário, né? Que você percebeu que tinha essa bagagem, mas nessa época, você teve a sensação assim de parecer que estava começando do zero ou você já tinha consciência? Totalmente, totalmente, e aquilo me fez me sentir com 20 anos. E olha que interessante, porque assim, eu sempre falo aqui para as pessoas, a gente nunca começa do zero, nem Não, quando a gente nasce. Porque quando a não. gente nasce, a gente traz uma bagagem ancestral, inclusive. Né? Aqueles 9 meses que a gente passa ali, a gente é influenciado por aquilo. E é interessante, porque sempre tem esse friozinho na barriga de, poxa vida, vou começar do zero. E eu falo para as pessoas, a gente nunca começa do zero. E conforme o seu caminhar, você vai perceber que tudo aquilo que você já aprendeu, usou e não sei o que, você vai conseguir encaixar. E você está me dando um depoimento ao vivo que foi assim. Você E isso entendeu foi que um era que tudo. desafio na carreira. Isso na carreira como corretora foi um desafio também. Olha que louco isso, né? Sim. Porque quando eu conseguia identificar as dores do mercado, assustava as pessoas. Então, muitas vezes, dentro, né, da onde eu atuava, eu fui silenciada pelo meu conhecimento educacional. E eu ouvia frases assim: esquece essa coisa de ser professora, esquece essa coisa de não fique falando isso não faz Olha, sentido para vender imóvel. não, são muitos ensinamentos e a gente já está quase no nosso horário e assim é loucura, porque assim, o que você está me dizendo é justamente assim, ó, pessoas que têm uma visão, pessoas que querem fazer algo novo, pessoas que têm essa questão da missão, elas sempre são tentadas, né, a serem silenciadas. A gente pode ver isso na história como um todo. E às vezes a gente pensa assim, né, vamos pegar assim uma grande personalidade mundial. Não, esse cara realmente. Mas no dia a dia, né? Uhum. Quando você olhou para o mercado e quis trazer isso, olha o que você está me contando. Tentaram te silenciar de alguma forma, consciente ou inconsciente. As pessoas. E o que fez você, tipo assim, não dar ouvidos para isso? Porque se você tivesse dado ouvidos para isso, você não estava aqui hoje. Ah, eu nunca fui de dar ouvido porque as pessoas falam, porque assim, elas vão falar, entendeu? Continua teu caminho e tá tudo certo. É aquilo que faz sentido para você. Essa mulher é uma enciclopédia. Assim, eu vou me preocupar com o que os outros estão pensando, falando, achando. O caminho é meu, a jornada é minha. As contas, os boletos são meus. Pronto. Podemos encerrar tudo isso aqui hoje. Só com isso. Porque Entendeu? Tipo, agora, a gente tem que ter clareza de estar no lugar certo. Porque você no lugar errado, você sofre. E eu sofri muito por estar em lugares errados. e Com isso é pessoas muito erradas. importante. O ambiente. Agora,
Não que as pessoas não sejam corretas e sejam erradas, não. Dentro do meu propósito, da minha energia e do meu propósito, elas não combinam, eu não combino com elas. Ou Exatamente. elas não combinam comigo. Não tem Entendeu? nada de Assim, errado, só é diferente. Você precisa só é encontrar os. diferente. E tá tudo bem ter clareza disso. Meu Deus, é 100% da tua saúde mental. Esteja em lugares aonde aquilo que você tem para oferecer faça sentido para quem está recebendo. Pronto. E quando e eu errei muito, errei não, porque na pedagogia Freinet a gente tem um conceito diferente de erro. Aquilo que eu estou fazendo pela primeira vez, eu não estou errando. Eu estou fazendo tentativas de acerto. Muito Então, bom. eu tentei me adequar a um modelo de mercado imobiliário que não fazia sentido para mim. As pessoas estão erradas? Não, porque tem muita gente que pensa igual eu. Senão, eu não estaria ainda nesse mercado. Uhum, uhum. Né? Mas eu talvez não consegui identificar quem realmente fazia sentido para aquilo que eu pensava. Então, quando eu entendi isso, eu segui meu caminho. Algumas pessoas vieram me buscar. Ai, André, você vende muito bem, você é uma excelente corretora. Eu falei, mas não é o lugar que eu quero estar. Eu agradeço o convite, mas eu vou focar só na formação de corretores, na É, academia. É isso que eu quero para mim. É aqui que eu me encontro. Não é sobre dinheiro, é sobre fazer o que faz sentido para mim. e assim, ó, você está me dizendo essas questões, eu sei o quanto deve ter sido difícil, porque é difícil quando a gente percebe uma boa oportunidade, mas que essa boa oportunidade ela não está casada com aquilo que a gente acredita. Ou que seja por conta do ambiente, ou seja por conta das pessoas, ou até mesmo da missão, como a gente está falando. E a Uhum. gente tem uma tendência a sucumbir, né? Ou seja, não, tá bom, esse negócio é muito bom, né? Enfim, e a gente acaba deixando. E lá na frente percebe que não foi a melhor opção, e aí tem que retomar, tem que reajustar. E porque assim, o que eu percebo muito, André, é que existem alguns padrões. Ou seja, para você ter uma carreira de sucesso, existem alguns padrões que você percebe que todos que têm essa carreira, eles se foram seguindo. Uns com mais facilidade, outros com menos, né? Outros aprenderam, como você mesma falou, né? Tentando acertar, né? Então teve mais alternativas, né, para tentar acertar, outros tiveram menos, foram mais rápidos nesses acertos, mas essa questão que você falou, muitas vezes de não ouvir que as pessoas falam, porque vão falar sempre, né? De buscar o lugar correto, né? De acreditar naquilo que você está fazendo, de entender que você não começa do zero. Enfim, às vezes, né, como você mesmo falou, assim, dá uma de rebelde muitas vezes. Porque é isso. É, a gente escuta algumas coisas assim, tipo assim, enquanto não está dando certo, você é o rebelde. Na hora que dá certo, você é o gênio. Então, isso é muito verdadeiro. Eu acredito muito nisso. E aí, com a sua mentoria, né? Vamos falar um pouquinho da mentoria, como tu agregou nesse último, né? Porque teve três momentos. O momento foi a transição de eu Uhum. deixar de ser gestora de escola Legal. para eu ser corretora de imóveis. Uhum. E aí, o terceiro momento foi de eu deixar de ser corretora de imóveis comercial na prática. Eu nunca deixei de ser corretora, Uhum. mas de atuar na área comercial, ali na frente mesmo, de plantão de venda, de atendimento ao cliente, de apresentação de imóveis, enfim, entender toda essa dinâmica, para voltar a ser gestora, e olha que louco, em regularização imobiliária, né? E buscar esse conhecimento para poder fazer isso. Então, durante esses três momentos, que você entrou, quando eu estava refletindo muito sobre isso. Ontem, uma pessoa que eu admiro muito como profissional
a gente estava conversando, ela me pediu uns negócios, daí ela virou para mim e falou assim, ela até brincou, ela falou, como diz meu filho, como que cabe tanta coisa dentro dessa cabeça? Assim, né? Eu falei, olha, nem eu sei, né? Assim, não sei, mas tipo, não é arrogância, entendeu? Uhum. Jorge, é empenho e dedicação, enfim, É cada um entender quem no você seu, é, de fato, entendeu? e Tem assumir gente isso. que vai me amar porque eu tenho muito conhecimento, e tem gente que vai me achar arrogante porque eu tenho muito conhecimento, mesmo não falando que eu tenho. Então, não é sobre o que você fala, deixa de falar, o que você conhece, o que você agrega, é sobre o espelho que o outro tem em você, Legal. né? Perfeito. Então, entender isso faz uma diferença. E aí, quando você entrou, eu estava exatamente nesse momento, né? Porque aconteceram algumas situações profissionais entre 2023 e 2024 que me fizeram refletir se eu estava tendo atitudes de propósito ou se eu Uhum. estava tendo atitudes de ego. E quem estava no meu entorno se estava conectada na mesma situação. Ego Uhum. ou propósito. Sim. Enfim, eu não concluí nada, porque eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, eu tenho a ver com a minha. E Boa. na minha vida, eu entendi que naquele momento, por algum motivo, eu deixei o meu ego falar mais alto. Hum. E quando eu caí em mim, Jorge, nossa, aquilo foi que nem um rolo compressor passando em cima de mim, porque ia contra a minha essência. E o quanto eu, em algum momento, para ser aceita por ser diferente, Se moldou, eu né? permiti me deixar ser manipulada. Olha E só. aí eu fiquei muito indignada comigo, extremamente indignada, e foi quando, conversando com essa nossa amiga em comum, Uhum. desabafei com ela, porque ela é uma pessoa extremamente iluminada e ela vivenciou tudo isso comigo, e me conhecendo na essência, ela falou: faça alguma coisa com o Jorge para você se reconectar com você. E foi aí que o Jorge entrou e me trouxe para a Terra de novo, dizendo: oi, o que você quer? Por qual caminho você quer? E eu vou te ajudar a seguir, mas a decisão é sua, e sempre é nossa decisão. Sempre. Foi quando eu, então, fui aos poucos, para não assustar todo mundo, né? Porque o que eu não preciso é de haters na minha vida. Fugimos deles, né? Eu já estava eu mesmo sendo meu próprio hater, então assim, eu não precisava de mais gente contribuindo com isso. Aos poucos, aquilo que eu falo, você tem que criar oportunidades com estratégia. Olha ela Então, falando aqui, ó. Ela tá aqui com a gente, ó. Você é uma eu, pessoa incrível. O Jorge só trabalhou que você tinha esquecido sobre si, exatamente. eu não queria dar o nome, né? Mas é uma Super paixão que beijo, mora no meu amiga. coração. Um anjo essa mulher também. E aí foi aonde eu me reconectei e fui entendendo qual era o espaço que eu queria. E aí eu entendi também, eu sei que o pessoal do marketing digital vai ficar muito bravo com a minha fala, mas Ah, assim, não. não é para minha vida, não estou dizendo que é ruim. Para minha vida não serve. E eu Uhum. entendi que era um espaço que não agregava em nada. Não me agregava em nada, Jorge, porque assim, ó, Andréa, nem dali não tudo é vem para todo nada, a mundo. não ser um desespero gigante de vestir um personagem. Eu falo, E eu gente, sou muito nem verdadeira para vestir um personagem. eu falo assim, nem tudo é para todo mundo. A gente tem infinitas possibilidades, muita coisa no mundo. As pessoas estão perdidas porque elas querem consumir tudo. Nem tudo é para todo mundo. E quando que a Não, gente e aqui o começa a entender digital não é isso? para mim. O Quando a digital gente não começa a é. olhar para si, que foi o que você fez. Você falou assim: para tudo, deixa eu olhar para mim, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí que as fichas foram caindo, você foi limpando as coisas, né? E é perfeito isso. E tá tudo bem. Não, para mim fez todo sentido. E aí eu fui aos poucos me afastando. Então, se eu era muito presente no digital,
eu fui entendendo qual era o perfil do digital que eu queria, que é como que eu vou dizer, uma entrega de conteúdo gratuito, sem Uhum. retorno. É um voluntariado meu que eu entrego, compartilho, porque é muito conhecimento para eu levar embora sozinha. Eu falei, vamos desvaziar essa cabeça, né? Então, quando eu escrevo, eu esvazio o meu pensamento. Isso é E muito, isso alivia. muito Então, bom. não é para mostrar que eu sei mais. Na verdade, eu estou fazendo isso para tirar aquele pensamento da minha cabeça. Um detox. Entendeu? Então, é isso. E aí eu coloco ali, quem quiser usa, quem não quiser não usa, quem quiser achar que está certo, acha. Quem achar que está errado, faça melhor. E tá tudo bem, eu não estou ali para ficar pensando muito no outro. Eu estou ali para Sim. trabalhar a minha cabeça, a minha mente e o meu cérebro. E amiga, nós vamos ter que avançar um pouquinho aqui, porque eu tenho algumas perguntas especiais para fazer assim. Acho que vale a gente fazer uma nova também. Enfim, eu acho que vai ter um volume 2 aí. Ah, não, não, Eu você me acho que esse pegou no programa de pulo. uma hora não está funcionando, eu vou ter que aumentar, porque Eu falei assim, ou semana eu passada uma respondo, hora também passou voando. eu pensei, ou Mas, eu respondo o Jorge no impulso, né? Porque se eu olhar na minha essência, eu vou dizer não. Eu falei, ele não merece isso. Eu falei, então foi no impulso a resposta do não, convite. e assim, muito incrível. É assim, esse vai ser um episódio muito especial, com muitos ensinamentos. É, a gente vai Já vão deixar. com cortes aqui, eu acho. Como que funciona? Eu deixo esse episódio no meu Instagram por 24 horas, depois ele vai lá para a comunidade e é aberto para as pessoas também. Não é algo que você precisa pagar para consumir, não. É só fazer um cadastro lá e vocês têm acesso a todos os episódios do café, do Quarta com Café. Mas olha, eu queria, porque assim, tem coisas muito importantes que eu ainda acho que vão surgir. Eu queria que você me dissesse uma frase que você gostaria de ter ouvido lá no início. Uma frase, eu até escrevi essa frase, que você falou, olha, vou te pedir uma frase. Pensa aquilo que você quer deixar de mensagem, né? Claro, todo mundo sabe que live é combinada antes, gente. Aqui não tem nada. Mas você pode falar que eu mandei assim, ó, o roteiro é esse, mas nós não vamos seguir nada. Tanto que ficou um monte de perguntas sem A gente não fazer, conseguiu nada. um monte de que a gente fez que não estava no script. Exatamente, nem o que eu planejei responder também não, porque eu falei, não, não vou assim, É Deus vai me dar assim um que é então que eu gostoso. preciso falar no momento. Mas eu separei aqui uma frase, que Uhum. é, continua a sua carreira pensando no longo prazo, não apenas na próxima venda. E Muito bom. é venda de qualquer coisa, não é só de imóveis. Antes de você vender o teu CPF, construa teu CPF a longo prazo. Muito bom. E é E isso, a sustentabilidade. por uma geração tão acelerada. Gente, a gente já está em metade de março. O tempo está assim voando, surreal, porque todo mundo está numa acelerado, né? Isso é muito importante. A gente construir algo, né, para deixar um legado, para pensar numa coisa maior que esse instante, né, agora que assim, isso é muito legal. Adorei. E aí, eu quero que você me fale um ensinamento que o seu pai te deu ou a figura que representou, né, essa pessoa que você leva até hoje, assim, algo que você escutou lá que você fala assim, meu Deus, isso aqui foi meu pai, né, ou foi essa figura masculina que me falou lá atrás e que eu levo até hoje. Tem alguma coisa assim que você pode compartilhar com a gente? Tem. O meu pai, ele me deixou um ensinamento que é o ensinamento da verdade, do poder da palavra e da verdade. E nesse sentido, é assim, ele sempre falou, mesmo que o mundo vá contra você, nunca deixe de ser verdadeira. Até me emociona isso daí, porque A gente já conversou muito sobre isso nas mentorias, né? Então, eu perdi meu pai precocemente, mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo muito isso. Que na nossa vida, eu tenho um texto que eu falo há muito
muitos anos atrás, eu joguei esse texto em algum lugar, enfim. Uhum. Ele fala sobre começar o começo. E ele compara o começar o começo com uma tangerina, mexerica, mimosa, né? Cada lugar tem um nome para isso. E o quanto é difícil a gente, às vezes, fazer aquele primeiro furo da mexerica. Porque a gente tem medo de Primeiro estragar passo. a mexerica, a gente tem medo de estragar os gomos que estão lá dentro. A gente quer comer a mexerica, mas precisa abrir. É. E aí, a gente sempre quer que alguém comece o começo, para que a gente possa desfrutar da fruta com amor. Pegar o E, gomo na descascado é verdade, muito mais gostoso, né? muito mais. Ninguém quer descascar nada, né? Então, eu acho que esse foi o ensinamento que ele me deixou. A verdade, por mais difícil que seja, ela tem que ser começada por alguém. Sempre vai ser a verdade. Isso é muito legal. Eu falo muito isso para os meus filhos, a minha esposa também, sobre a questão da verdade. Uma vez que você perde, né, esse brilho, ou essa identidade, assim, né, tipo assim, do ser correto, do falar a verdade, você perde toda a credibilidade. E para recuperar isso, olha, É vai difícil, luta, né? é E, difícil. e Andréia, e da sua mãe, assim, da mamãe, né? Eu Da sei que hoje minha vocês mãe, da convivem minha mãe, muito, assim. assim, ó, da minha mãe é o cuidado com as pessoas. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela cuida tanto das pessoas, todas. Quem chega no entorno dela, ela cuida, no sentido de, assim, ela só fala o lado bom da pessoa. Todo mundo tem seu ladinho meio, né, tenebroso. Sombra. Ela não admite que ninguém fale o lado tenebroso de alguém. Olha que legal isso daí, hein? Ela Nossa, sempre, assim, as pessoas, elas são sensíveis, elas têm histórias, elas têm dores. E olha que minha mãe tem 83 anos, Jorge. E ela é uma pessoa, assim, sábia, iluminada. As pessoas que conhecem a minha mãe sabem disso. E não estou jogando confete. não, é que a fruta não cai longe do pé, né, dona Andréia? Então, ela me ensinou esse cuidado com as pessoas, que cada um tem o seu tempo de maturação. E que a gente deve respeitar esse tempo. Não é porque eu já fiz um caminho que eu tenho que forçar a pessoa a entender que o caminho que ela está seguindo não é bom. Não, ela tem que vivenciar isso, Legal. para ela entender. O que eu posso ser é um suporte. Caso precise, eu estou aqui. Se não precisar, que bom que deu certo, eu fico feliz por vocês, né? E eu acho que isso é por aí. Esse foi o ensinamento que ela me deu. Nunca Muito legal. esqueça que quem está na sua frente é uma pessoa, é um ser humano. Muito bom, muito bom. E amiga, vamos lá. Eu pedi para você buscar trazer para a gente uma indicação de livro, algo que você, enfim. Semana passada eu falei com a Priscila, que foi a primeira convidada. Ela falou, né? Eu trouxe aqui um livro também que assim eu leio. Engraçado, que ela falou que lê esse livro também uma vez por ano. Eu faço isso. E a gente tem um sempre, né? Quem gosta de ler e tudo mais, tem aquele livro que trouxe algo tão bom pra gente que a gente quer passar para frente. E eu imagino que você não deva ter um, deve ter uma biblioteca, né? Mas escolhe Até que um, ali atrás tem os livros, aonde eu estou tem o livro, mas mas assim, escolhe um assim e tá, compartilha foi com a uma, gente. foi uma tarefa muito difícil, sabe que eu sempre cumpro minhas tarefas, né? Quando eu me comprometo com alguma coisa, tem que ser bem feito. E aí eu falei, meu Deus, eu leio um livro por mês. Um livro por mês. Então, faço o cálculo de quantos livros Você já leu na vida. eu reli. E eu falei, qual desses que foram o livro mais, assim, que eu volto sempre? E eu não consegui, Jorge, falar um livro só. Então, são Uhum. dois livros. Tudo Um bem. livro é Admirável Mundo Novo, e eu Uhum. li ele na década de 80.
final dos anos 70, início dos anos 80, quando a minha mãe fez pedagogia, e foi um trabalho de uma disciplina que ela fazia. Uhum. E aí eu li esse livro, ela deixou em casa, e eu sempre curiosa, o título me chamou a atenção. Eu li o livro e depois eu li o trabalho dela, e eu tenho esse trabalho dela guardado, escrito à mão até Ai, hoje, que gostoso. Uhum. porque o que está no livro, lá da década, início dos anos 80, é o que nós estamos vivendo hoje. Olha só. Então, é um livro que eu sempre volto a ler para dizer, meu Deus, esse escritor merece meu respeito. Ah, eu já pus na minha lista aqui, já até escrevi aqui, porque tenho E certeza o que. outro que me acompanha de uma vida toda Uhum. também é comece pelo porquê. Tudo na sua vida você precisa, para mim faz sentido, começar pelo porquê. Quero trabalhar com isso, por quê? Quero namorar com fulano, por quê? Por quê? Quero casar com fulano, por quê? Quero ter filhos, por quê? Quero viajar, por quê? Quero jogar Quero tudo por ter alto, um mas por quê, livro, né? por quê? Sempre pergunte por quê e ouça a tua resposta. Muito bom. Porque grandes líderes da humanidade fizeram essa primeira pergunta. Por quê? Por E quê? isso está nesse livro, começa pelo porquê. Legal. Então, o autor ali, ele fala que os grandes exemplos da humanidade de gestão e liderança Uhum. começaram com essa palavrinha, Pergunta. duas palavrinhas mágicas. Por quê? Por quê? Amiga, para finalizando, ó, qual foi o melhor café da sua vida? Aquele que você, enfim, pode ser que o café em si não tenha sido o melhor, o mais saboroso, mas aquele momento com um café, enfim, deve ter tido vários assim, mas escolhe um assim para compartilhar com a gente. Então, eu sou uma apaixonada por café, né? Tanto que eu sempre, assim que eu posso, quando eu posto alguma coisa, quando eu falo, quando eu vou divulgar algum trabalho meu, alguma coisa, sempre falo assim: entre em contato, vamos tomar um café, vamos tomar um café, nem que seja um chá, mas vamos tomar um café. Sim, É um suco que rola, mas vamos tomar um café. o café tá ali também. Porque não é o café em si, é quem está na mesa do café, É, eu sou muito apaixonado por isso que você falou agora. né? E eu acho que quando você. E não é todas as pessoas que você conhece. Eu tenho um network gigante. Eu Nem sei. eu tenho dimensão de quanta. Às vezes eu acho que a pessoa nem sabe quem eu sou na fila do pão e ela sabe, eu fico horrorizada, eu fico em troca, eu me surpreendo. Então, assim, dentro desse teu network, considerando que eu me organizei em prateleiras, e qual prateleiras eu estou nesse network, com cada nicho, qual prateleira eu realmente posso convidar para um café? Isso vai fazer diferença nas minhas oportunidades e nas minhas estratégias profissionais e de vida. Legal. Então, eu acho que é sobre isso. Não é sobre o café em si, é sobre quem senta para tomar esse café. Porque nem todas as pessoas eu posso convidar para um café. Porque Olha, elas não merecem participar da minha intimidade de saborear um bom café. muito bom. E me conta aí um que você lembra assim, né, de uma pessoa, de alguém ou de algum momento que você estava nesse ambiente né, por quê, que você lembra com muito carinho. Foi a pessoa que me ensinou a pensar sobre isso de uma mesa de café. Que legal. E ela falou exatamente, eu fiz um plágio da fala dela. Que legal. Andréa, ali 2023, 2024, uma coisa recente, eu a convidei para um café. Primeiro ela me convidou para um almoço. Conversamos, né? Ela, enfim, é uma pessoa que eu admiro profissionalmente muito e
e considero, tenho todo o meu respeito por ela. E aí, na sequência, eu fui retribuir esse convite do almoço e a convidei para um café. E nessa mesa de café, nós estávamos conversando sobre alguns cenários, né? E como que eu estava lidando com tudo aquilo. E aí ela falou: aprenda que nem todo mundo a gente pode convidar para tomar um café. E você recebeu um convite aqui agora Pô, de um café lá no Rio de Janeiro, com a nossa ela amiga. tá me cobrando desde que ela foi para lá. Ela fala: amiga, amiga, amiga. E Aí o, eu intro... falei: ó, e o agosto eu vou estar intrometido no aqui falou Rio. que vai junto, né? É, agosto eu vou estar no Rio de Janeiro e aí a gente já está combinando isso, mas assim, cada vez que ela vem para Curitiba, a gente sempre vai, e os nossos cafés é assim, ai, vamos tomar um cafezinho rápido? A gente tem até o nosso lugar preferido, que é sempre lá. E Legal. aí a gente chega lá, quando a gente vê, já escureceu, eles já estão quase fechando, e a gente diz, acho melhor a gente ir embora, e a gente conversa de tudo. A gente conversa de filho, a É gente sobre conversa isso. É sobre essas profissão, memórias, né? conversa sobre docência, porque a gente tem uma química de docência muito grande, Sim, então é maravilhoso, né? Eu sou muito grata no dia que colocaram ela na minha vida, sim, no sim. meu caminho, na minha jornada, porque eu fui muito abençoada. Eu falo muito para ela assim que ela tem uma luz incrível, assim, de verdade é isso. É, Ó, estou aqui para te fazer um negócio surpresa, tá? Eu estou aqui com o meu baralho sistêmico. Eu quero meu que você, de alguma forma, pense em algo que você queira intencionar. Você vai me falar depois, tá? Quando eu revelar a carta, que eu vou tirar uma carta para isso. E aí depois você me conta o que é, mas eu gostaria muito que você se concentrasse e pensasse em algo que você está intencionando, ou que você quer intencionar, que você precisa, ou algum momento que você está. E eu vou me conectar com você, vou tirar aqui uma carta, vou te mostrar, e aí você vai me falar se faz sentido ou não, e a gente comenta um pouquinho sobre isso, que eu acho que vai ser importante. Claro, algo que você possa compartilhar, né? Porque isso aqui vai ficar gravado também, mas assim, mas não tem problema, é até bom que fique gravado para as pessoas verem que lá na frente aconteceu, nem que seja de 100 anos. então, ó, vamos lá. Respira, intenciona, Já mencionei, já está aqui, ó, já está. já. Então, só um minutinho aqui. Eu mereço ir em direção à minha felicidade. Bom, deve fazer sentido. Me conta aí o que que é e se fez sentido essa carta para você. Então, ela faz todo sentido, né, Jorge? Porque, assim, felicidade, ela é uma coisa muito efêmera. Cada um entende a felicidade de uma forma. Com certeza. Tem uns que acreditam que felicidade é uma conta bancária robusta. Sim. Tem outros que acreditam que a felicidade é uma casa cheia de filhos. Tem outros que acreditam que a felicidade é uma casa cheia de gatos. Tem outros que acreditam que é de pets, cachorros, seja lá qual tipo de, né, de Uhum. animais for. Tem outros que acreditam que a felicidade é viajar pelo mundo, independência. Tem outros que acreditam que é o relacionamento tóxico, que é aquilo que ela precisa para a vida dela. Sim. E cada um tem o seu conceito de felicidade. O importante é que a gente entenda e aceite a felicidade que o momento está nos oferecendo. Eu acho que esse é o caminho mais importante. E aí, sobre isso, eu sempre coloco assim, que eu, independente do que a pessoa é, eu quero conhecê-la pelos meus olhos e não pelos olhos de outra pessoa. E a partir do momento que eu a conheço pelos meus olhos, eu a amo na sua essência, seja Legal. ela de encontro com a minha ou não. Mas Hum. eu respeito e eu sempre falo assim: eu amo a todos, mas com mais intensidade aquele que precisa de mim em algum momento da sua vida de uma forma singela e genuína. Nossa, isso é lindo o que você falou. Por isso que eu acredito que pessoas entram e saem da nossa vida quando o ciclo de amor se encerra.
E quando a gente fala de amor, não estou falando de relacionamento, não. Qualquer tipo de O amor relação. puro, né? O O amor amor na sua essência mesmo, né? Do da amar. tua essência, entendeu? Uhum. Porque não adianta a gente querer dar amor para quem não quer receber. Então, o Sim. ciclo ele vai, por algum motivo, vai se finalizar ali. E a gente tem que entender e respeitar que a pessoa não estava pronta para receber essa verdade da vida. Que a vida é amor. Sim, sim. Eu E, acho e de verdade, assim, foi muito importante a gente finalizar desta forma, porque é muito das coisas que eu acredito aqui, enfim, não é à toa que eu trouxe você para participar. Sei o quanto, entre aspas, foi difícil, né, aceitar, mas uma vez que você aceitou, foi muito legal e importante. que não dormia à noite, né? Ai, gente, eu não sou tão assim também, não, pensa. Não dormi, realmente não dormi à noite. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu fui aceitar? Eu não gosto de live, Mas eu tá não gosto vendo? de vídeo. Ai, eu tentei até fazer um programa, criar um canal. Eu falei, esse negócio não é para mim, entendeu? Eu falei, eu entendi que isso não é para mim. E tá tudo bem não ser para mim, né? Eu vou Aham. a minha jornada de outra forma, de bastidores, que é o que eu gosto. Mas para mim foi muito especial, inclusive por conta disso, porque eu sei o quão difícil, né, foi se colocar aqui, mas foi uma delícia, de verdade. Acho assim, eu sei que é o segundo episódio ainda. O café, o quarta com café vai ter vida longa, com certeza, mas eu não tenho dúvidas que, sei lá, qual episódio nós vamos chegar, que esse daqui foi um dos, será, né, foi e será um dos mais especiais de verdade. Muito ensinamento aqui. E queria muito agradecer, André, de verdade, pelo seu tempo. Né? A gente passou aí quase meia hora a mais além do programa. E obrigado por tudo que você faz, por tudo que você representa. E com certeza, não sei, né? Eu falo com certeza, mas foi difícil agora, talvez não tenha um segundo momento. Mas quem sabe um dia a gente volta para falar. Tanta coisa caminhada, tanto É, tempo a gente volta para dizer se tudo que a gente falou aqui fez sentido lá na frente. Principalmente exatamente. em relação a esse caminho da felicidade, porque eu já sei que isso, nesse momento, o que me deixaria feliz já está nas mãos certas de quem tem que estar. Que legal. É um caminho que está sendo construído e que eu sei que lá na frente vai fazer uma diferença na vida de muitas pessoas, né? E se não, numa carreira profissional mesmo. Que legal. Então, saber que em off eu estou contribuindo para tudo isso, mesmo que meu nome não apareça em nada, porque a gente já tem esse combinado com as pessoas, Uhum. tudo certo porque foi uma escolha minha não aparecer. Sim, e porque, como você mesma disse, não é pelo ego, é pela Não missão. é pelo ego, é pelo propósito de fazer alguma coisa pela profissão dos corretores. Muito bom, muito bom. Gente, bom, André, eu vou deixar você falar né, suas considerações finais, mas como eu falei, agradecer todo mundo que esteve aqui, as pessoas que vão assistir esse programa depois. Esse programa vai ficar no Instagram por 24 horas, depois vai para a comunidade, né, de uma forma aberta, então vocês podem acessar lá também sem problema nenhum. De verdade, foi muito importante assim você estar aqui comigo, assim representa muito, porque eu sei, convivi muito com você, convivo ainda. Esse poder de conhecimento que você tem, a forma como essa sutileza como você, né? Agora eu sei que veio muito da sua mãe também, né? De tratar as pessoas bem. Enfim, foram muitos ensinamentos. Obrigado mais uma vez e tem aí os minutinhos para você falar o que você quiser, né? Deixar uma mensagem, enfim, a palavra é sua. Então, assim, para o mercado imobiliário, especificamente, a minha mensagem seria: não escolha ser corretor como segunda, terceira, quarta, quinta opção, só para agregar mais financeiramente na sua vida. Uhum. Escolha como profissão, porque é uma profissão maravilhosa, né? E o retorno financeiro é considerável. Então, se capacite, estude, não venha fazer.
o curso para se formar corretor como obrigação de critério da profissão. Preciso fazer o curso, porque senão, né, estou ilegal Uhum. da profissão. Não. Enquanto aluno, não tenha sede de querer vender. Viva o processo da aprendizagem. Então, E eu sempre falo para os meus alunos, em dia de prova, do TTI, eu sempre falo para eles: você entregaria a sua vida para uma cirurgia seríssima do coração para uma pessoa que está vivenciando a cirurgia cardíaca para ver se é aquilo que ela quer? é complicado. Então, nós temos as imobiliárias, os donos de imobiliária, agora é uma chamada de atenção. Uhum. Quem muda essa cultura é o próprio mercado. Sim. Depois, não adianta reclamar do proprietário, do cliente comprador, não adianta. Do cliente vendedor e comprador. Porque se o dono da imobiliária favorece para que a pessoa fique lá 1, 2 anos esperando a fiscalização chegar, para daí ele decidir se quer ou não ser corretor, aonde que está o problema? Sim. Não é 100% das imobiliárias, mas é a grande maioria. É a cultura do mercado. Então, vamos abraçar a nossa profissão, vamos ter orgulho de ser corretores de imóveis, de serem pessoas com conhecimento para que o outro invista na sua família o bem maior, que é dar um lar com segurança jurídica. Ai, muito bom, André, de verdade. Então, o que eu teria de conselho é isso. É, eu trabalho numa escola que nós temos clareza que nós não somos a mais barata do mercado. Mas nós temos clareza também da entrega que nós fazemos. Muito bom. E você pode escolher, né? Como uma mentoria, como qualquer coisa. Uhum. Então, você pode escolher um mentor que cobre 30 mil e ele realmente fazer a diferença na sua vida. E você pode escolher um mentor de R$ 30 e ter só um certificado e não agregar nada na sua vida. Então, que profissional que você quer ser? Exatamente. É, perfeito. E o Sem... fato de ter lá 20, 30, 40 anos de profissão não significa que você já sabe tudo. Ah, sim. Todos os dias nós estamos aprendendo. A vida é um Kinder Ovo. Quando eu abro o meu olho, eu nunca sei o que me espera naquele dia. Sim. Muito bom. Então, eu nunca sei tudo. Eu estou aqui para aprender todos os dias. Ai, É, amigo, ó, se sinta abraçada, foi muito gostoso, de verdade, assim. E é isso. Conte comigo também para o que você precisar. e Quarta bora que trabalhar, né? Vamos trabalhar, que ó, tá aqui bombando os negócios, só tô vendo as coisas descendo ali, já tá me dando. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo. Traga seu café, teremos uma nova convidada especial também. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela participação. E André, um super beijo. Muito obrigada, que Deus abençoe muito você, Jorge, muito tudo isso que você tem feito pelas pessoas. É só gratidão. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau.